Existe um erro muito comum que as pessoas acham que você escrever um código ou ser muito bom tecnicamente fará de você um analista de dados melhor, um profissional melhor ou até mesmo com maiores salários. Eu estou para dizer para vocês que isso aqui simplesmente não é verdade. Nesse vídeo eu vou falar do porquê não é verdade, mas também quais são os comportamentos que fazem diferença para você conseguir colocar em prática hoje. E após você assistir esse vídeo todo, você vai me dizer quanto isso vai mudar de fato no seu futuro daqui para frente. Então, vamos lá. A função mais importante de um analista de dados é agregar valor comercial a uma organização, de forma mensurável, principalmente. Isso não significa que você precisa ter uma solução técnica impressionante. A sua principal função é interpretar um problema de negócio, elaborar uma narrativa para as partes interessadas e que explique as razões por trás de um determinado evento e demonstre também o seu impacto nos negócios. Isso pode exigir uma abordagem técnica de ferramentas avançadas, mas também pode ser algo muito mais simples. Análise de dados não é perdemos 14 clientes esse mês. É muito mais como se fosse a rotatividade dos clientes aumentou 5% em relação ao mês passado, com 75% dos clientes perdidos mencionando que mudaram para a concorrência. Esses clientes apontaram especificamente que o nosso produto carece de uma determinada característica, o que explica essa queda. Essa segunda parte, sim, é muito mais interessante e sobre o qual você consegue agir em cima, assim como todos os relatórios que você gera. Levar em consideração as partes comportamentais que eu vou compartilhar aqui nesse vídeo vai te ajudar e muito a aumentar a sua eficácia nessa função e permitirá que você ganhe grande destaque na companhia. Uma forte compreensão do modelo dos negócios. Esse é o primeiro tópico que eu quero trazer. Em outras palavras, como a organização gera receita e quão familiarizado você está com as complexidades da entrega do seu produto ou serviço. Seu conhecimento do domínio deve se concentrar na área de negócio sobre qual você reporta. Por exemplo, se você atende a área de finanças, operações e marketing, você tem esse domínio do negócio em si, bem como também como funciona a organização. Quanto mais conhecimento você tiver sobre o negócio em si, melhor vai ser a sua abordagem para poder gerar uma análise e gerar impacto. Isso também significa que você entende como os sistemas coletam e validam os dados sobre os quais você vai reportar. Você deve conhecer minimamente os processos operacionais que geram as métricas, bem como as limitações das perguntas que podem surgir sobre esse sistema. Se você já tem uma empresa de e-commerce, como a visualização de uma página é medida no Google Analytics, você entende esse mecanismo por trás? Ou se você trabalha numa área de suprimentos, como que é feito o tempo para poder você conseguir ter uma entrega de um produto? E você iria se espantar se soubesse que não é incomum que grandes analistas de dados venham com uma função de coordenador de um domínio específico, que não necessariamente venha dados. Você tem coordenadores ou gerentes que são da área financeira ou são de marketing, por aí vai. Esse é um caminho eficaz porque faz você sair do nível básico do processo de negócio e oferece muito mais informações sobre a organização. Pense bem, se você trabalhasse numa companhia aérea e estivesse desenvolvendo um dashboard de reservas de voo, não acha que seria uma vantagem injusta ter trabalhado num departamento de reserva? Você teria uma compreensão de todos os pontos relevantes que seriam inseridos no sistema de reserva, o que eles significam para o negócio e os desafios que você tem com esse processo. Segundo tópico, comunicação e colaboração. É extremamente inevitável, você não terá todas as respostas para os problemas de negócios que você vai enfrentar na posição de analista de dados. Então você precisa fazer uma parceria com outras equipes, obter clareza sobre um dado específico do que você vai precisar, ou sobre o processo de negócio por trás de algo que é gerado. As funções de analista de dados também estão voltadas para uma organização onde você consegue apresentar as suas descobertas aos seus colegas, principalmente aos seus clientes internos. Você precisa tirar o pó das suas habilidades de apresentação e ser capaz de comunicar resultados complexos de uma forma muito mais simples. Quando se trata de comunicação, menos é sempre mais. Seus colegas, os stakeholders ou a sua gerência não querem ouvir os detalhes de como você manipulou o data frame do Pandas ou como você usou as expressões para poder conseguir utilizar o SQL e trazer os dados, qual foi o código. Em vez disso, você precisa ser capaz de abstrair esses aspectos técnicos e comunicar apenas aquilo que é importante. Isso leva para o nosso ponto alto, um dos itens mais importantes desse vídeo, que é o nosso tópico 3.
pensamento crítico, curiosidade e observar. Os problemas que você enfrentará são difíceis, até porque se não fosse, para que a empresa iria te contratar para essa função? Quando abordado uma pergunta de negócio para você responder, você precisa conceituar quais são os dados que estão disponíveis, como eles podem ser transformados para poder responder aquela pergunta corretamente, e nem sempre será claro como você consegue ligar esses pontos do problema inicial, dados disponíveis, mas você precisa ter sempre essa curiosidade de ir atrás do porquê. E se você tiver isso enraizado, se você tiver esse porquê enraizado, você vai ter sempre sucesso nessa área. Por exemplo, digamos que sua organização peça para você criar um relatório sobre quantos contratos de clientes estão sendo vencidos a cada mês. Bem superficialmente, essa parece uma pergunta simples, mas fica mais complexa quando você chega aos dados disponíveis. A primeira coisa que você precisa determinar é como o termo de contrato é identificado para que você possa gerar esse valor agregado por mês. Você está apenas referenciando a data de término do contrato ou precisa consultar o sistema de cobrança para verificar se o pagamento ainda está sendo cobrado? Talvez tenha uma mistura de ambos. Então, depois de você saber como o prazo do contrato é identificado, como que você determina o que é o upsell, o que é um downsell, né? Que é você vender mais ou vender menos, ou é uma renovação fixa, ou um cancelamento? Quais são as regras para poder você compor isso? E em um cenário como esse, você precisa ser capaz de dividir os problemas grandes em partes menores, organizada em uma análise exploratória, para poder aí sim chegar no resultado final. E agora a gente vai para a parte importante também, que é a gestão dos stakeholders, as pessoas que estão esperando a sua entrega. As partes interessadas, que são seus clientes, ali, os clientes dos analistas de dados, eles são pessoas que se beneficiam e agem com base nos relatórios que você gera. E como qualquer coisa, se o cliente não estiver satisfeito com o seu serviço, ele vai procurar em outro lugar. Os analistas de dados, eles precisam compreender as funções das pessoas a que entregam relatórios, né? E pensar nas questões em torno daquilo que está na cabeça deles. E como que, pessoalmente, eles se preocupariam com aquilo ali no dia a dia. Trabalhando para o setor de operações e finanças, uma pergunta comum para a qual você precisa ter uma resposta é: por que o número X não está vinculado ao número Y? Ser capaz de explicar esse raciocínio aos seus clientes sempre ajudou em uma conversa a caminhar em uma direção positiva. E não podemos esquecer do elemento humano para poder ter sucesso no trabalho com os stakeholders. Pergunte-se a si mesmo: você torna fácil para eles comunicarem os requisitos da análise para você? Quão difícil é para os seus stakeholders compreenderem o resultado da sua análise? Quando você diz que pode atingir um benchmark em seu projeto dentro do prazo X, você consegue entregar nesse prazo? E se não puder, que às vezes acontece, você pode ser transparente com eles em relação a isso? Embora precise ter certeza de que está respondendo a tudo o que é solicitado, a gestão desses stakeholders significa reagir nos cenários certos. Mas há uma linha tênue nisso. Não há problema em perguntar por que você precisa da métrica X, porque isso certamente poderia iniciar um diálogo bem significativo. Mas se você achar que, apesar de seus esforços, você questionar alguma coisa, essa conversa não está indo muito para frente, pode ser benéfico para sua carreira só entregar aquilo que está sendo pedido. E uma consideração final que eu preciso deixar aqui para vocês. Sim, você ainda precisa ter habilidades técnicas, mas ninguém se importa com ela. É inevitável que você precise de habilidades técnicas para ter sucesso na função. Os dados nunca vêm em um formato que você simplesmente faz um select asterisco e já traz o resultado. Mas provavelmente ninguém além de você vai ver a solução técnica por trás daquilo que você está gerando. Claro, você também precisa pensar em escalabilidade, como você consegue criar relatórios com padrão, ser dinâmico, ter uma fácil manutenção, mas não exagere. Pense mais na entrega de valor. Bem no começo da minha carreira, todas as visualizações que eu gerava não eram nem um pouco bonitas de se ver, não tinha nada avançado, mas gerava muitas insights e valor. E assim foi que eu consegui desenvolver os meus conhecimentos ali, partindo do SQL, pro Python, até conseguir chegar na posição que eu tô hoje. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir aqui para entender que faz sentido continuar gravando vídeos como esse, e comente aqui se esse vídeo fez sentido para você. Também indica para aquele seu amigo que tem algum interesse com a tecnologia. Vejo você no próximo vídeo e tchau!